Então, é um prazer estar aqui com as irmãs e nós vamos conversar hoje sobre como glorificar a Deus na prática, a mulher cristã e o sexo, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu tenho uma apresentaçãozinha aqui de PowerPoint. Enquanto a gente vai conversando, eu vou passando para vocês e deixa eu só compartilhar aqui a tela primeiro e eu já continuo falando. Pronto. E essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês em PDF. Aqui, joia. E eu coloquei aqui, eu enumerei 3 pontos para a gente levar em consideração em como glorificar a Deus na prática nessa área, né? E o primeiro ponto que eu entendo como fundamental, né, no sentido de ser o fundamento mesmo, ninguém constrói um prédio partindo ali do chão, a gente sempre precisa cavar para baixo, estabelecer os fundamentos e aí a gente constrói um prédio, né? Então, no que a gente vai falar agora, a gente não tem como iniciar do chão, a gente precisa cavar, estabelecer o nosso fundamento e aí a gente começa a nossa conversa. Eu creio que esse é um dos pontos fundamentais que a igreja muitas vezes tem falhado e acaba que quando a igreja é ausente, o mundo tem doutrinado as pessoas nessa área. E isso é muito sério, muito sério. Então, o primeiro ponto para a gente glorificar Deus na área sexual é reconhecer a fonte correta de verdade. E aí, para isso, a gente precisa fazer algumas reflexões, né? De onde é que vêm as verdades que dirigem a sua vida? Pare para pensar sobre isso. Da onde vêm as verdades que dirigem a sua vida? O que você acredita sobre o papel da mulher, sobre casamento, intimidade sexual? Isso está baseado em quê? Isso está baseado no que a sua família te ensinou, a sua família vivia, ou alguma amiga te ensinou, ou enfim, revistas femininas, a internet, a blogueira, a sexóloga, da onde vêm essas informações, né? Qual é a fonte? E a nossa única fonte confiável, 100% de verdade, é a Bíblia, né? E nesse assunto, principalmente. Então, a primeira passagem que eu quero olhar com as irmãs é 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo escrevendo aqui ao jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte, 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é um manual de vida. Ela não é simplesmente um livro que a gente se dedica ali no domingo, um livro que trata apenas de coisas espirituais. A Bíblia, ela é um livro que ela se propõe a ensinar coisas sobre como o cristão deve levar sua vida, né? O cristão deve viver. Então, a gente vê aqui que ela é útil para ensinar, para repreender, ou seja, para corrigir o caminho, né, de caminhos errados, correção, educar na justiça, para que nós sejamos perfeitos, perfeitamente habilitados para viver a vida que agrada ao Senhor. Então, ela é a nossa fonte de verdade segura, e ela trata sobre esse assunto, como a gente vai ver daqui a pouco. E o outro trecho que a gente vai olhar é Romanos 12, verso 2. Romanos 12. Verso 2, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não devemos, nós como cristãs, nós não devemos caber na mesma forma que o mundo cabe, né? Na mesma forma que o mundo cabe. Nós somos chamadas a nos deixar renovar na nossa mente, através da palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A maneira que a gente leva a nossa vida não deve estar baseada no que o mundo fala, no que o mundo ensina. Se a gente está fazendo igual ao mundo, está errado. Provavelmente está errado. Nós somos chamados a ser diferentes, né? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o fundamento de toda a nossa conversa. O segundo ponto que eu quero chamar a nossa atenção é entender por que Deus criou o sexo. E esse é mais um ponto de fundamento, mais um ponto fundamental para o que a gente está estudando aqui. Sem esse entendimento, a gente cai em diversas ciladas. E antes da gente ir propriamente para entender por que Deus criou o sexo, é importante a gente entender por que Deus cria a mulher e por que Deus cria o casamento. Porque o casamento é o único contexto onde o sexo é aprovado e celebrado pelo Senhor. Então, vamos ao início de tudo, né? Gênesis, nós temos o princípio de tudo, as informações iniciais. Gênesis 2:18, a gente tem a seguinte informação. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A minha versão da Bíblia é a Nova Almeida atualizada, tá? Então, talvez seja diferente da versão que vocês usam. Mas aqui, o que a gente está vendo? O Senhor havia criado quase tudo. E ele olha, diz que é bom, e só tinha uma coisa que não era boa. Era o fato do homem estar só. E quando Deus decide criar a mulher, ele cria a mulher para complementar algo que não estava bom, que era o fato do homem estar sozinho, como eu acabei de falar. Né? Então, Deus cria a mulher como auxiliadora e companheira do homem nessa missão que a gente vai ver já já qual é. Então, o objetivo de Deus criar a mulher foi para completar o homem na missão que Deus havia dado para eles. A gente vai voltar um pouquinho em Gênesis 1 e a gente vai entender essa missão. Isso é fundamental, né? Mais para frente, as escrituras vão dizer que nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. E hoje a gente tem muito essa ideia, né, das mulheres quererem ser independentes e defenderem que elas são, além de tudo, melhores do que os homens. Não é dessa forma que Deus enxerga, nem que um é melhor, nem que o outro é melhor. Por que Deus cria o casamento? Vamos aqui, voltando, como eu falei, Gênesis 1, do 26 ao 28, a gente tem a seguinte informação. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui em Gênesis 1, a gente tem uma visão geral da criação, com a criação de homem e mulher, e mais para frente, como a gente viu, Deus vai especificar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a criação da mulher. Mas aqui nós temos coisas muito importantes. Primeiro ponto, quando Deus fala, façamos o ser humano, homem e mulher, a nossa imagem e semelhança,
Isso é algo que tem muita discussão aí entre os teólogos, porém era uma coisa que era muito clara na cabeça de Moisés, quando ele escreve isso, e na cabeça daquele povo que vivia naquela época. Era uma época onde as guerras por conquista de território eram muito comuns. Então, como é que funcionava? Havia um rei, uma rainha, ela mandava ali o seu exército guerrear para conquistar algum território. Aquele exército ia, conquistava aquela terra, e quando o exército ia se retirar dali, era colocada uma estátua naquele local, e essa estátua, ela deveria mostrar que aquele local tinha um rei, tinha alguém que dominava aquele local. E essa estátua era a imagem e semelhança do rei que não estava lá. Então, o rei conquistava uma terra, a rainha conquistava uma terra, pegava aquela estátua que era sua imagem e semelhança e posicionava ali naquela terra. A estátua era a imagem visível do rei ou da rainha que não estava visível ali. Então, quando Moisés diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, isso quer dizer que Adão e Eva foram colocados na terra como representantes visíveis do Deus invisível. Aqui nós estamos falando da função do homem e da mulher. Eles deveriam representar o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não estava visível na terra. Então, eles estavam ali como representantes. Deus cria esses dois seres diferentes, mas complementares, para representarem ele mesmo, né? E mais para frente, em Gênesis 2, 24, Deus estabelece o casamento, que é o momento onde homem e mulher se tornam um só, se tornam uma só carne. Gênesis 2, 24 vai dizer: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui nós temos no casamento, na união do homem e da mulher, o melhor retrato do que seria a melhor representação do nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é ao mesmo tempo um Deus e três pessoas. No casamento, nós temos duas pessoas que se tornam uma só carne. Então, o casamento, ele tem o propósito de representar a Trindade. Os nossos casamentos não são para nós mesmas, eles são para Deus e para mostrar, para representar nesse mundo, na criação do Senhor, a glória do Senhor. E isso, minhas irmãs, é fundamental a gente entender, para que a gente possa entender o nosso papel dentro do casamento e para que a gente possa entender a importância da relação sexual dentro dessa história toda. Tá? A gente vai já afunilar aí para essa área sexual, mas esses são pontos muito, muito, muito importantes que nós precisamos entender sobre casamento. Nós não somos de nós mesmas, nós somos criadas para a glória de Deus e o casamento foi criado para a glória de Deus. E a relação sexual está dentro dessa criação maravilhosa de Deus para refletir Ele mesmo, para refletir a glória dele mesmo. Tá? Então, esses são pontos importantes. Então, aqui, Deus criou o sexo para a reprodução, a gente já viu aqui, né? Quando Deus fala aqui no 27, no 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, aqui a gente vê Deus mandando eles se reproduzirem, e aqui não tem nenhuma criança, né? Nós sabemos que para se reproduzir eles precisavam se relacionar sexualmente, né? Eva não botava ovo, né? Então, eles precisavam, então Deus cria com essa função, mas não só com essa função, nós vamos já olhar outros trechos para entender isso melhor. Então, é para a reprodução, mas também para o prazer dos cônjuges. Vou mostrar para vocês isso aqui em Provérbios 5, um dos trechos, né? Na verdade, nós temos
um livro inteiro das Escrituras dedicado ao amor sexual, ao amor, à relação sexual do casal. A gente tem o livro de Cântico dos Cânticos, que nós vamos falar mais dele daqui a pouco. Então, Provérbios 5, do 15 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. E aqui nós temos Salomão escrevendo para o seu filho, dando instruções acerca da sexualidade, né? Ele vai falar, ele fala em outras partes aqui sobre a mulher adúltera, tudo isso, mas aqui ele está dando a orientação para o filho dele, que ele deveria estar ali tão envolvido de amor pela sua própria esposa, que é como se ele tivesse ali com a sua consciência até alterada, como se ele estivesse embriagado de amor. Então, aqui está falando do prazer sexual. Não tem nada falando de procriação, não está falando nada aqui de reproduzir, aqui está falando única e exclusivamente sobre o prazer sexual e sobre o ambiente onde isso é aprovado por Deus. Outro trecho que também vai ser bem específico sobre a intimidade sexual. Hebreus 13, verso 4, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E nesse trecho aqui, quando fala digno de honra entre todos seja o leito conjugal sem mácula, esse termo leito conjugal foi uma tradução mais amena do que realmente está sendo dito aqui. Porque no original, o que tá dizendo é digno de honra seja o coito, ou seja, a interação sexual sem mácula. Né? Então, assim, Deus considera como digno de honra quando é puro, quando é da maneira que ele desenhou, com o propósito que ele desenhou. Isso é para a glória dele. Isso é tão santo quanto orar e ler as escrituras. E às vezes isso para você, minha irmã, pode parecer chocante, né? Porque provavelmente o que você tem na cabeça sobre esse assunto é o que o mundo tem te ensinado. Mas na verdade isso foi algo que Deus criou para o deleite dos cônjuges, para que um pudesse dar prazer ao outro. Então, vimos o segundo ponto. E o terceiro ponto, que a gente pode glorificar a Deus na prática, nessa área, é aprendendo com a mulher de Cântico dos Cânticos. E aí, esse é um estudo que eu dou sobre aprender com a mulher de Cântico dos Cânticos, onde eu levanto 8 coisas que nós podemos aprender com essa mulher. Mas, como o nosso encontro aqui, ele é um encontro de mulheres tanto casadas quanto solteiras, eu não vou me aprofundar nisso, eu vou só apresentar 2 coisas que nós podemos aprender com essa mulher de Cântico dos Cânticos. E, claro, as perguntas que vocês tiverem, eu vou responder todas em seguida, mas sobre sobre os aprendizados que nós podemos ter com a mulher de Cântico dos Cânticos, nós vamos falar só de 2 pontos, tá? Então, primeiro uma visão geral do livro de Cântico dos Cânticos, para a gente entender, só uma pincelada muito, muito rapidamente, não vou falar muito sobre isso, mas coisas que nós devemos levar em consideração. O livro de Cântico dos Cânticos, ele foi escrito por Salomão, acreditamos que foi, quer dizer, eu acredito que foi escrito por Salomão, ele é citado algumas vezes no livro. Existe debate também entre os teólogos, mas não cabe a nós discutir isso agora, eu acho. E ele exalta a pureza do amor conjugal. Então, ele mostra ali o que Deus aprova nessa interação.
Não sabemos quem foi a Sulamita, nós não temos, o livro vai falar sobre essa mulher, a Sulamita, não sabemos se de fato ela existiu, se foi algum personagem criado por Salomão. O nome Sulamita, ele é o feminino de Salomão no hebraico. Tá? Então, não sabemos se é realmente nome de uma mulher ou se foi criado com essa ideia de ser o feminino de Salomão. Não temos muita informação sobre ela. Salomão, em Cântico dos Cânticos, ele narra os momentos que antecedem o casamento. É como se fossem assim, várias cenas que acontecem no Cântico dos Cânticos. Então, algumas coisas que acontecem antes do casamento, que seria do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 5. Aí, em seguida, ele vai narrar o dia do casamento, que é capítulo 3, verso 6, até o capítulo 5, verso 1. E aí, em seguida, a relação marido e mulher, que é do capítulo 5, verso 2, até o capítulo 8, verso 14. Então, está dividido dessa forma, tá? Com aí o ápice acontecendo no verso 1 do capítulo 5. Dos 39 versos do Cântico dos Cânticos, 32 são falas da mulher. Isso não é porque a mulher fala demais, não, tá, gente? Isso eu acredito que é porque Deus quis mostrar da perspectiva da mulher. Não é interessante isso? Eu acho isso muito interessante. O livro de Cântico dos Cânticos, ele é riquíssimo. Infelizmente, as nossas traduções em português, elas perdem um pouco, elas são mais amenas. Mas a linguagem é uma linguagem muito muito forte de sentimentos, de paixão, e o que a gente vê em português é um pouquinho mais leve do que, na verdade, ele foi escrito na linguagem original. Então, vamos ver duas lições da esposa de Cântico dos Cânticos. E aí a gente começa vendo aí logo as primeiras palavras dela no início do livro, que são: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa, que o rei me leve para os seus aposentos. É uma mulher aí bem ousada, mostrando o seu amor, o seu desejo pelo seu, nessa fase ainda noivo, né? No capítulo 1, eles ainda são noivos. Mas vamos entender, né? O primeiro ponto dessa mulher de Cântico dos Cânticos é que ela pensa em seu amado, por isso ela tem desejo por ele. Ela pensa no seu amado, por isso ela tem desejo por ele. Vamos ver algumas coisas que nos mostram, alguns trechos que nos mostram essa mulher pensando no seu amado. Então, capítulo 1, verso 13, diz assim: o meu amado é para mim como um sachê de mirra, posto entre meus seios. No verso 16, como você é belo, meu amado, como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva. Então, ela falando sobre o seu amado, pensando nele, desejando o seu amado. Capítulo 2, versos 3 a 6. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado. Entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, cheio de linguagens aí, cheio de metáforas, cheio de linguagem, assim, para amenizar o desejo que ela está querendo mostrar pelo seu amado, que ainda também não aconteceu o casamento. E o verso 17 também, no mesmo capítulo. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado, venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Beté. Então, ela mostra o desejo de estar perto do seu amado, pensando nele, estar perto do seu amado.
Aí a gente vai mais para frente, capítulo 5, versos do 10 ao 16. O meu amado é alvo e rosado, e mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados são preto como o corvo. Os seus olhos são como pombas, junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes de água. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são como cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como os cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado. Assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Aqui já aconteceu o casamento e essa mulher continua cultivando pensamentos sobre o seu amado e expressando aí o seu desejo por ele. E mais para frente, capítulo 8, versos de 1 a 3. Quem dera que você fosse meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo, e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa da minha mãe, e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Né? Então, aqui ela demonstrando aí o desejo de que ele fosse um parente próximo para que ela pudesse, em público, demonstrar o seu afeto por ele. Então, aqui é uma linguagem poética, né? Nós temos que levar isso em consideração. Nós estamos falando de uma cultura diferente da nossa, um tempo diferente do nosso. Então, para que a gente possa entender essa poesia, precisaria estudar muito a fundo, né? Não é nosso propósito aqui, mas nós temos como, nessa simples olhada nesses versos, nós temos como aprender muito dessa mulher e muito desse relacionamento, né? Então, o primeiro ponto, como a gente viu aí, ela pensa sobre ele, ela cultiva pensamentos bons sobre ele e por isso ela tem desejo por ele. Isso é muito importante, tá? Vamos para frente. E agora chegou um momento muito importante e talvez até um pouco tenso para vocês, que eu vou apresentar para vocês o órgão sexual feminino. E vai ficar mais tenso ainda daqui a pouco, porque eu vou apresentar o órgão sexual masculino, tá? Mas vamos começar com o feminino. Vocês estão preparadas? Tem gente que tá com frio na barriga e já tá suando, né? Mas vamos lá. Órgão sexual feminino. Tcharam! O órgão sexual feminino mais eficiente é a mente. A mente. Se a mente da mulher estiver ocupada, ela não vai ter desejo sexual. O que a gente acabou de aprender aí com essa mulher de Cântico dos Cânticos? Ela é uma mulher que ela cultiva pensamentos bons sobre o seu amado. Por isso que ela o deseja. Se nós, minhas irmãs, não tivermos esse hábito de cultivar bons pensamentos sobre os nossos maridos, nós também não teremos desejo por eles. Então, isso é muito importante, que a gente entenda como a gente funciona. A nossa mente é o nosso órgão sexual mais eficiente. Então, cultivar bons pensamentos sobre os nossos maridos vai nos ajudar nessa área. Segundo ponto que a gente aprende com essa mulher é que ela se adorna para ele. Ela se adorna para ele. Eu não sei se essa barra está aparecendo aqui para vocês, mas enfim. Ela se adorna para ele. E aí, uma fala do marido.
o seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares. Então, ele admira a maneira que ela se adorna para ele. Esse é um ponto também muito importante e que nós, que já temos bastante tempo de casada, não podemos deixar de lado. Às vezes isso é mais fácil, mais levado em consideração para aquelas que são casadas há menos tempo, mas nós que somos casadas há mais tempo, nós precisamos também cultivar isso, tá? De nos adornar para os nossos maridos. E agora, momento mais tenso de todos, onde eu vou apresentar o órgão sexual masculino para vocês. Estão preparadas? Vamos lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tcharam! Pronto. Órgão sexual masculino são os olhos. Os olhos. Os homens são muito visuais, muito mais visuais do que nós. Se você se deparar com um homem nu, você vai sair correndo, eu tenho certeza. Isso não é o que mais te atrai em um homem, né? Nós somos mais relacionais, nós somos levadas mais pelo carinho, pelo afeto, mais do que a nossa mente mesmo, nosso coração está aqui. O homem não, o homem é visual. Ele pode ter desejo sexual por uma criatura que ele nem vê a cabeça, né? Simplesmente por olhar para a forma física da mulher, né? Isso também explica o porquê, da maior parte das vezes, são os homens que se envolvem com pornografia, porque isso é é algo que atrai os homens, né? Então, nós precisamos saber disso. Cuide da sua aparência para o seu marido. Então, isso é importante, é cuidar para o seu marido. Ele se atrai pelo seu corpo, ele é atraído pela forma física da mulher. Nos 8 capítulos de Cantares, o esposo fala 12 vezes que a sua amada é formosa. Além disso, descreve tudo o que acha belo no corpo dela. Também, a mulher adúltera de Provérbios usa de sensualidade no vestir, porque sabe que vai atrair os olhares dos homens. Então, como eu falei, os homens são muito visuais. Então, eles são atraídos, muito atraídos pela sensualidade, pelas formas do corpo da mulher. Então, aqui em Provérbios 7, a gente tem assim: da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Então, qual é o ponto aqui? O que a gente entende? Que a mulher, o que é a mulher vestida de prostituta? É uma mulher certamente que está mostrando na sua vestimenta mais do que ela deveria, né, do seu corpo. Mas isso é algo que atrai o olhar do homem, né? Então, os homens são atraídos por isso. Que a gente tem dois lados dessa história. Um é o de cuidar da aparência para o marido, né? Da sensualidade. A sensualidade da mulher é para o seu marido. E o outro é entender que se você se expõe de forma sensual, você vai estar despertando desejos que você não tem o direito de satisfazer. Esse é o outro lado da história. Então, roupa sensual, sim, dentro da sua casa, não na rua, tá? Talvez vocês tenham falado sobre isso, no estudo sobre modéstia, né? Eu acho que foi ontem. E 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 9, diz o seguinte: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, o que a gente deve levar em consideração aqui? Não defraudar o seu irmão. Como eu falei, nós não podemos despertar desejos que nós não temos o direito de satisfazer. Isso é defraudar as pessoas. Se eu desperto desejo em um homem que não é o meu marido, eu estou defraudando este homem, né? Se isso acontece por minha responsabilidade, pelo fato de eu estar me vestindo de maneira sensual, de eu estar me apresentando de uma maneira sensual. Às vezes não é nem só o vestir, às vezes é a sua maneira de se portar diante dos homens. Tá? Você pode, às vezes, estar toda coberta da cabeça aos pés, mas ter uma maneira sensual de se relacionar com homens que não são o seu marido. Isso não é algo que agrade ao Senhor, tá certo? Então, sensualidade, sim, dentro da sua casa para o seu marido, não fora de casa para o meu marido, tá bom? Vamos para frente. Aqui no meio. Ajude seu marido a não ser tentado. Ajude o seu marido a não ser tentado. O relacionamento sexual, ele é algo que Deus deu para o casamento, para que um cônjuge dê prazer ao outro. Então, o objetivo é dar ao outro, é satisfazer ao outro. Vamos olhar esse trecho de 1 Coríntios 7, de 3 a 5, que fala o seguinte: que o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, aqui que Deus está deixando bem claro é que nós não devemos privar os nossos cônjuges da intimidade sexual. Nem a mulher pode privar o marido, nem o marido pode privar a sua esposa do relacionamento, da intimidade sexual, tá? Isso é algo que é devido ao seu cônjuge. E aí, quem já leu meu livro já sabe do que eu vou falar. Quem não leu, é para ler, viu? Livro Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Mas por que nós temos um bolo de chocolate aqui? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Existem muitas coisas que as mulheres gostam, né? As mulheres podem gostar de sapato, de roupa, enfim. Mas, dentro da minha cabeça, o que eu cheguei à conclusão é que o maior número de mulheres gosta de chocolate. Não tem discussão. Dificilmente você vai achar uma mulher que não gosta de chocolate. De bolo de chocolate, então, né, nem se fala. A gente, só de olhar essa figura, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo tanto o cheiro desse bolo, quanto o gosto desse bolo na minha boca. Então, pronto. Mulheres gostam de bolo de chocolate. Homens gostam, em geral, homens gostam de sexo, tá? E aí eu vou te mostrar o que acontece com o seu marido. Você vai me entender. Imagina que você acorda de manhã e tem bolo de chocolate na sua casa. Mas você não come. Você só sente aquele cheirinho do bolo, bem aquela calda quentinha, mas você não come, tá? Você vê o bolo ali na sua casa, mas você ainda não come. E aí você sai de casa. Você sai de casa e aí no caminho para o trabalho você vê ali um outdoor com bolo de chocolate. E aí você continua seu percurso ali para o trabalho, chega na porta do seu trabalho, tem bolo de chocolate também. Você chega no trabalho,
pessoal tá lá comendo bolo de chocolate. Tem lá um bolo de chocolate bem arrumadinho, ali de gravatinha até, né? No trabalho tem um bolo de chocolate mais arrumadinho. Tem um bolo de chocolate. E aí você ali passa o seu dia, você termina o dia, volta para casa, no caminho tem um outdoor ali com um bolo de chocolate. Aonde você anda tem bolo de chocolate. Em todo lugar que você anda tem bolo de chocolate. O que é que vai acontecer com a sua vontade de comer bolo de chocolate? Ela vai aumentar. Concorda? Pois é. Aí você vai para sua casa e na sua casa também tem bolo de chocolate. Já tinha, né? De manhã, só que você não comeu. E você chega em casa morrendo de vontade de comer bolo de chocolate. E você fala, não, agora eu vou comer. Cheguei em casa, agora eu vou comer. E aí, imagina, você corta aquele pedaço, uma fatia bem pequenininha, né? Como essa aí. E aí, você vai ali, dá uma mordida no bolo, seu marido puxa o bolo e fala, não, você não vai comer bolo de chocolate, porque eu estou com dor de cabeça hoje. Captou a mensagem? Captou o que eu estou falando para você? Pois o seu marido é tentado, ele não é visual, mais visual. Aonde a gente anda é sensualidade por todo lado. Então, os nossos maridos, eles são muito estimulados pela sensualidade em geral desse mundo. Muita sensualidade, minhas irmãs. Aqui eu moro em Fortaleza, né, um lugar que não tem inverno, nosso inverno é chuva, então é só calor. Então, as mulheres estão sempre seminuas por aqui. Então, os homens estão sempre ali sendo bombardeados pelo bolo de chocolate. Então, nós precisamos levar isso em consideração, eles são muito mais estimulados. Então, nós precisamos manter os nossos maridos bem alimentados para que eles não queiram comer bolo de chocolate na rua, tá? Não estou justificando, né? Se um homem decide adulterar, não é culpa da mulher, tá? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, não devemos nos negar, tá certo? Então, essas foram as coisas que nós aprendemos aí com a mulher de Cântico dos Cânticos. Ela é uma mulher que ela pensa no seu marido, por isso ela tem desejo por ele, e ela é uma mulher que cuida do seu casamento, ela se adorna, ela se arruma para o seu marido, porque ela quer cuidar ali do seu casamento. E aí, fechando, resumindo, como a gente glorifica a Deus na intimidade sexual. Primeiro, tendo a Bíblia como fonte de verdade. Segundo, entendendo por que Deus criou o sexo. E terceiro, aprendendo com a mulher de Cântico dos Cânticos. Certo, meninas? Obrigada, Larissa, por essa explanação, foi uma bênção, com certeza. Onde que o pessoal pode te encontrar, né? A gente já passou seu Instagram, mas você está no YouTube, onde você está mais? O livro também, já passei o link aqui. Isso, eu tenho um canal no YouTube, que é Larissa Ferraro 1. O Instagram também é Larissa Ferraro 1. Facebook, ninguém está usando mais, né? Tem Facebook também. Tem o site, larissaferraro.com. Lá no site tem vários artigos no blog. Pode comprar o livro lá pelo site. Tem o link para os vídeos. Então, assim, em geral, nas redes sociais aí vocês conseguem me achar, conseguem se comunicar comigo também. Às vezes eu demoro um pouquinho, então, em alguns momentos eu não vou responder, mas uma hora eu respondo, tá? Amém, Larissa, uma bênção. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer essa palavra tão edificante. Eu vou fazer uma oração e a Lu vai dar os avisos para a gente encerrar com compromisso no nosso horário e vocês voltarem aí até sexta-feira. Amém, oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui com mulheres nesse dia, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, nos enchendo de verdades bíblicas, mudando, Paizinho, a nossa perspectiva, Senhor, que Tu seja a base, que a Tua palavra seja a base do nosso relacionamento, do nosso entendimento sobre essa área da vida, meu Deus. Te peço que abençoe a vida da Larissa, Senhor, que ela continue abençoando a vida de muitas mulheres através da Tua palavra. É isso que te pedimos, Senhor, e de já te agradecemos. Amém.